Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos. Estamos aguardando aqui o Dr. Hermano entrar para que eu possa adicioná-lo aqui no nosso vídeo. Vamos só aguardar ele entrar aqui. Já estamos com bastante gente entrando aqui. Quero agradecer a presença de todos por essa mais uma live que a gente está fazendo hoje com um tema muito interessante, que é dependência digital, né? Um tema em tempos de isolamento social, em casa, os filhos, como a gente lidar com essa situação, e acho que é algo que vai vir aí com uma corda toda aí pra gente, né? Nesse novo pós-pandemia, podemos dizer assim, né? Então vamos aguardar aí que ele entre. Falando um pouco do Dr. Hermano, para quem já está nos assistindo, né? Dr. Hermano é graduado em Medicina e doutorado em Psiquiatria pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Jogo Patológico na Universidade de Calgary, no Canadá, pós-doutorado em Psicofarmacologia, fundou e coordena o Programa Ambulatorial de Jogo Patológico, Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos de Impulso, o Programa de Psiquiatria e Saúde Mental Comunitária do Instituto de Psiquiatria da USP. Seus principais campos de atuação acadêmicos são saúde mental e saúde pública, dependências, transtorno do jogo, transtornos de controle do impulso, impulsividade e personalidade, ou seja, temas extremamente interessantes e muito legal para a gente poder. Deixa eu ver aqui se o Dr. Hermano já entrou. Ele ainda não. Estou aguardando o Dr. Hermano. Que ele adentre aqui. Já estamos com mais de 30 pessoas aí. E estão aguardando o Dr. Hermano. 9h31. Vamos aguardar o Dr. Hermano aí. Peço ajuda à minha equipe técnica, Samuel e Gisele, para que possa ajudar o Dr. Hermano a entrar nessa live, que vai ser uma live muito interessante, onde a gente vai falar um pouco de dependência digital, explicar um pouco o que é dependência digital. Tem outros nomes aí que a gente chama de nomofobia, TDI, transtorno de dependência na internet, enfim. Ele vai nos explicar tudo isso de uma maneira muito interessante, né? Dr. Hermano esteve com a gente no 4º Congresso Free Mind em 2016 e agora ele gentilmente vai nos atender aí nessa live, né? Deixa eu pedir aqui para a minha equipe técnica, Samuel e Gisele, que me ajude aí a pedir para o Dr. Hermano entrar. Enfim, mais gente chegando, bastante gente chegando. Agradeço a todos. Se eu pudesse, eu acenava a todos aí. Mas a gente vai falar muito sobre isso, né? Inclusive, qual é a relação de dependência digital com dependência química, enfim, coisas muito interessantes para que a gente possa fazer, entendeu? Estou pedindo aqui para o Samuel para
ele pedir para ele acessar aqui. Eu peço para o Samuel só para me colocar aqui qual que é o, o acesso dele aqui, para facilitar a minha entrada com ele, né? Samuel, por favor, me ajude aí. Mais gente entrando, agradeço a todos aí que estão entrando. Bem interessante. Vamos esperar aqui. Bastante gente entrando aqui. Obrigado, pessoal que está entrando. Vamos aqui ver. Doutor Hermano. Pessoal, Samuel e a Gisele que me ajudam aí a contatar. Ah, tá aqui. Doutor Hermano entrou. Aguardando ele. Pronto, aguardando. Alô? Ô, doutor Hermano, só falta a imagem do senhor. Sua voz eu já estou escutando. Acho que precisa Sim, inverter aí o. senhor. É só inverter o celular. Boa noite. Boa noite, doutor Hermano. Não estamos conseguindo ver o rosto. Já entrei. Só estou aguardando o convite de vocês. Não, eu já convidei o senhor já está na minha tela aqui, só o senhor não está aparecendo. Eu Samuel, entrei pelo ajuda. celular, tô vendo o Paulo, mas não recebi o convite, gente. Eu já adicionei o senhor. O senhor só Tá não está bom. aparecendo. Samuel, por gentileza, ajuda o doutor Hermano aí, por favor. Só colocar ele aí na tela. Samuel está colocando. Ele já. É assim, eu estou vendo que a tela está aqui, mas está faltando só a imagem dele. Doutor Hermano, o senhor está me ouvindo? Tudo bom? Tô te ouvindo. Então, eu só não estou vendo o senhor. Eu acho que precisa alguma configuração aí, inverter a tela. O senhor tem que, Eu não porque assim, sei. eu A vou gente sair, testou na hora do almoço e estava tudo certo. tá? Eu Devo sair e vou, entrar de novo, talvez? isso, eu vou sair e entrar de novo. O senhor está me vendo, né? O teu celular está com a câmera para frente, né? Porque quando eu vi, a câmera estava para trás. O senhor tem que Ah, colocar a será que é câmera. isso? Peraí. Aí, Ah, agora. bom. Puxa, é simples Ah! demais. Olha aí. Você viu que eu sou bom, né? Sou um técnico e tanto dessas coisas. Isso mostra que o senhor realmente é um cara que na área digital não vai pegar o senhor, né? É, eu sou low tech, low tech. Doutor Hermano, Pronto. primeiro, um grande prazer estar com o senhor, muito prazer. Desde que o senhor esteve lá em nosso congresso em Campos do Jordão, né? E já estamos aqui com bastante pessoas assistindo. Então, para começar o nosso bate-papo aqui, eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente o que é dependência digital. O que sai do nível de usuário, vamos dizer assim, na dependência química a gente chama de usuário recreativo para dependente químico. Como é que é essa diferença, por gentileza? Bom, eu acho que esse é um quadro novo, né?
vamos dizer, computadores já existem há algum tempo. O primeiro computador pessoal deve ser aí da década de 80, né? Uhum. Mas a popularização do videogame caseiro, o advento da internet no começo dos anos 90, trouxe Uhum. uma realidade nova que nós, os migrantes digitais, né, não conhecíamos, certo? Uhum. É uma situação bem interessante essa, porque quando eu falo sobre isso, eu falo para dois públicos muito diferentes, né? Eu falo Certo. para o público daqueles que já nasceram, a internet já era uma realidade, e Uhum. quando essa pessoa tinha, às vezes era um pré-escolar, ou tinha acabado de entrar na escola, ela já recebeu dos pais, né? Carregava É. com orgulho um smartphone, e já nasceu conectado, não entende o que é. É aquelas coisas que a gente brinca, né? Você sabe, no tempo do papai, né? Os tempos do papai. A gente saía com um monte de ficha no bolso, aí procurava um orelhão quando queria falar com alguém, pingava a ficha, né? E se a gente É. quisesse passar uma mensagem assim, a gente mandava um fax. E eu tinha um pager, né, que chamava-se Dr. Mob, a gente achava o máximo da tecnologia ler lá a mensagem passando assim num letreirinho, né? Uhum. Isso diverte muita gente. E é engraçado pensar nisso. É engraçado pensar que, deixa eu dizer, acho que o meu primeiro smartphone eu fui ter não faz muito tempo, não, né? Então, Uhum. mas aí essas coisas entraram na nossa vida, transformaram o nosso comportamento e nosso cotidiano de uma forma irreversível Perfeito. e criaram Falar. oportunidades, criaram muitas oportunidades e criaram Uhum. desafios também. Eu imagino que deve ser uma coisa meio parecida com a introdução do carro. Aí, de repente, aconteceu o primeiro atropelamento, as pessoas devem ter se reunido para debater, afinal, como é que uma coisa dessas acontece, o que isso significa, né? Uhum. Então, em relação à tecnologia da informação e as muitas coisas que ela introduziu na nossa vida, Ah, nós tivemos inegáveis benefícios, inegáveis avanços, né? O meu discurso hoje nem nunca, não será hoje, nem nunca será um discurso antitecnológico, do tipo, precisamos voltar aos tempos do bom selvagem, a claro. tecnologia corrompe, mas a tecnologia cria desafios e coloca esses desafios diante da gente. Uhum. Então, eu vejo, eu vejo três quadros aí que convém, quatro, vai, eu vejo quatro casos aí que acho que convém Uhum. separá-los. O Tá, primeiro vamos lá. deles é aqueles consumidores ávidos de informação e entretenimento, né? Hum. Pessoas que entram no navegador da internet e ficam browseando lá, navegando infinitamente, perdem o controle da passagem do tempo, pulam de um Uhum. site para o outro, entram em sites de conversa, trocam não sei o quê. E quando vem a sua rotina, seu cotidiano, suas obrigações estão completamente desestruturados, porque ele se aliena dentro disso. Esse foi o Certo. quadro que surgiu primeiro quando apareceu a internet, Ah, né? É um quadro um pouco diferente do cara que joga muito videogame. certo. É que hoje existe o que a gente chama de convergência de mídias, né? O videogame já existia, inclusive antes da internet, O famoso Atari. mas é o famoso Atari, mas ele era offline. Online, ele ganhou todo um novo elan. Ele já era problemático antes, já tinha pessoas com dificuldades de controle do engajamento no videogame. Mas com o online, isso potencializou muito, né? Porque são criadas, você em geral joga com várias pessoas ao mesmo tempo, você forma um time, existe uma espécie de sentimento de lealdade ao time, então você está jogando faz 6 horas seguidas, mas como é que você vai sair agora? A gente está quase acabando a nossa missão, se você sair agora, a gente perde tudo, né? Aham. Os jogos são estruturados e montados de uma forma muito inteligente para estimular a participação contínua, né? Inclusive com estímulo, por exemplo, monte um time internacional, porque se no seu time tiver você, um cara do Oriente Médio e um outro do Uhum. Japão,
vocês podem jogar 24 horas contínuas passando o bastão um para o outro, né? Tá ficando tarde, eu passo o cara para o Oriente Médio, o cara do Oriente Médio passa para o cara do Japão, no dia seguinte o cara do Japão passa o jogo de volta para mim. Claro. Então, o videogame já era um problema, já tinha as suas questões problemáticas, ficou mais potencializado nesse casamento do videogame com a internet, né? Tá. Então tem esses maratonadores aí de conteúdo e entretenimento, tem o pessoal Videogame. do videogame. Eu falei três, mas eu falei quatro, vou ficar em três, né? Ah, E o e que o eu terceiro? acho também, o terceiro é são pessoas que não são, na verdade, dependentes da internet, mas elas têm a internet como seu veículo, né? Tá, Então eu posso ser, por entendi. exemplo, um dependente de pornografia. Hoje em dia a internet é o meu maior fornecedor de conteúdo pornográfico, né? Eu Tá. posso ser um dependente de apostas, de jogos de azar. E aí, por Aham. exemplo, durante a pandemia eu não posso ir lá me encontrar com o pessoal do clube de pôquer, mas eu tenho vários sites aqui para jogar pôquer com pessoas 24 horas por dia. Eu Entendi. posso ser um comprador compulsivo e fazer compras no Mercado Livre. Enfim, Sim. neste caso, a internet é o veículo. É como, por exemplo, um cara que é dependente de drogas injetáveis, você não diz que ele é dependente da seringa, ele é dependente do que vai dentro da seringa. Mas, Entendi. obviamente, que ele precisa da seringa para sustentar a sua dependência, né? Aham. Então, nós temos esses três cenários aí Então, só para fazendo um resumo refletir um pouco. para todo mundo que está assistindo, o senhor falou que existe três tipos básicos aí de pessoas que podem ter esse tipo de transtorno, que são os navegadores compulsivos, que é aqueles que vão sempre pesquisando, indo, sai de um vai para o outro. São aqueles que jogam videogame e, por terceiro, aquele que usa a internet como um veículo, dependendo do que ele utiliza. Perfeito? Agora, Isso. tenta explicar um pouco para o pessoal que está assistindo, doutor Hermano, assim, qual é a diferença entre dependente digital e aquele cara que usa o digital como ferramenta de entretenimento, ferramenta de trabalho, enfim. Como é que a gente consegue saber isso? Porque às vezes eu tenho dois filhos adolescentes, então a gente às vezes fica preocupado se eles estão passando da linha vermelha ou se é normal, né? Tentar esclarecer um pouquinho para a gente. Bom, tem uma coisa que é comum a qualquer dependência, certo? Né? E o que é comum a qualquer dependência? É a perda de controle, o consequente exagero, né? E aí depois desse exagero, uma série de adaptações e ajustes que a pessoa Uhum. precisa realizar, o cérebro precisa realizar, Uhum. e as consequências, em geral, negativas, porque senão não seria um transtorno, né? Uhum. Mas a questão não são tanto as consequências negativas, mas o fato de que a pessoa persiste no comportamento apesar das consequências negativas. Vamos entender a primeira coisa, a questão da perda de controle, né? Tá. Então, o controle ideal é aquela coisa que você fala assim, você vai fazer isso? Você vai navegar na internet? Vou. Quanto tempo você vai gastar nisso? Vou ficar aqui uns 40 minutos, vou pegar a informação que eu preciso e vou seguir em frente e fazer meu trabalho. E aí Tá. você foi, ficou exatamente 40 minutos, ou até menos, porque encontrou a informação que você precisava, já saiu e foi fazer outra coisa. Não houve da sua parte nenhuma necessidade de se esforçar para, puxa, isso aqui é tão legal, deixa eu ver mais um pouco, deixa eu ficar mais um pouco aqui. Num outro momento, você entra, e essa coisa da internet, né? A informação vem misturada com entretenimento, assiste Uhum. esse videozinho aqui no YouTube, aí você pula de um vídeo para o outro, aí você vê que o tempo já está passando, e você fala, não, preciso fazer força aqui e me manter disciplinado. Exige um certo esforço, é uma dorzinha que dá, mas você consegue ainda. Uhum. Ainda é controle, mas já não é um controle tão ideal quanto o primeiro, né? Você precisa se esforçar para isso. No Tá. segundo caso, não, e aí você chutou o pau da barraca, né? Chutou o pau da barraca, entrou num vídeo, entrou no outro, pesquisou um assunto, pesquisou outro, quando viu, os 40 minutos viraram 4 horas, né? Você perdeu um tempo horroroso, você se atrasou, e, em geral, via de regra, você não vai ser controlado a partir de si mesmo, mas por de fora, né? Tipo, você está fazendo isso no trabalho, alguém vem e diz, e aí? Estamos esperando o seu relatório.
Vamos fechar a empresa, cara. Desliga o computador. Ou você está Ah, em casa e vem seu pai e sua mãe e fala, ô, e é isso aí, tá na hora do almoço, já são 10 horas, né? Na hora do jantar, já passou das 10, tá louco. Quer dizer, ah, quando existe o controle, esse controle foi completamente entregue a alguma instância externa, já não está mais no indivíduo. tá. Aí a perda do controle vem isso que eu já chamei, que é o ato contínuo, né, que é o exagero. Quer dizer, então, ia ficar 40 minutos, ficou 4 horas. Ao longo de uma semana, dedica mais de 40 horas semanais, por exemplo, a isso. Quer dizer, quase que se a pessoa estuda, é como se ela estivesse estudando e trabalhando, né? Ela estuda e trabalha para a internet. Se ela trabalha, ela tem dois empregos, o emprego real e o outro que é essa dedicação à internet. Uhum. Aí as consequências são, né, prejuízo das relações pessoais, se você já Isso é for um muito adulto que importante. trabalha, perda de, perda de funcionalidade, de produção. Se você for um estudante, prejuízo acadêmico é uma coisa muito comum nesses quadros, né? O sedentarismo, o prejuízo da saúde física. E aí você percebe isso. Em algum momento, no começo, você está meio que negligenciando isso, não percebeu, mas uma hora a ficha cai para todo mundo. Uhum. Você tenta limitar isso, mas você não consegue. Aí você fechou o círculo. Se Sim. vocês quiserem, assim, números objetivos, né? Objetivos, vamos lá. Trabalhos que comparam o comportamento de dependentes de internet com o comportamento de não dependentes, né? O que essas pessoas fazem na rede? Um Ah, não dependente, né? Claramente vai passar de uma dedicação semanal de 12 horas, o que já é uma dedicação grande. aham. O dependente de internet dedica-se, em média, 40 horas semanais. Então, quando eu falei aquele 40. exemplo anterior, não é 40 horas semanais. Pode até, às vezes, ser um pouco menos que isso não vai necessariamente definir que a pessoa não é um dependente. Nós estamos falando, a média dos dependentes, quando procuram tratamento, né? Você vai lá fazer na Aham. ponta do lápis, quanto tempo você fica mesmo? Vamos ver? Tá, 40 horas Ah, semanais. É praticamente um trabalho em tempo integral, né? nossa. Aí outra coisa, a pessoa que é o não dependente, o que ele faz, né? Ele entra para pegar notícia, ele entra para fazer uma postagem, comunicar aos amigos que, olha, essa semana eu vou participar de uma atividade bacana, quem quiser vem comigo, né? Aham. E ele entra para consultar dados que sejam do seu interesse, tipo, tô louco para comer tô precisando conhecer restaurantes veganos aqui no meu bairro. Aí você vai lá, Aham. consulta, certo? Esse é o uso, vamos dizer, dito normal da internet. Aham. O dependente de internet, ele fica muito tempo em jogo, ele fica muito tempo em redes sociais, né? Aham. E aí tem uma divisão. Não estou dizendo que quem fica em jogo necessariamente mas estou dizendo Eu que existe entendi. uma clara preferência da parte de quem é dependente por esse tipo de atividade. Aham. Existe uma divisão aí que os homens que têm dificuldades com a internet se dedicam mais aos jogos eletrônicos e as Aham. mulheres que têm dificuldade com internet, em geral, gastam mais tempo mesmo na rede social, certo? Tá. A outra diferença é essa, quer dizer, se você é um usuário normal da internet, eu te fazer uma pergunta assim, olha, na hora de fazer a pergunta, a gente também tem que tomar um certo cuidado, né? Que se eu perguntar, ô Paulo, você tem problema com álcool? Não, eu não tenho nenhum problema, imagina. Mas se eu fizer uma forma mais marota, eu falar assim, Paulo, você acha que alguma vez na sua vida álcool pode ter lhe causado um problema, um constrangimento episódico, assim? Fala, teve aquela vez na faculdade. Me fala mais sobre isso. E aí você vai Aham. tirando do cara, né? Então, se você Aham. chegar para qualquer pessoa e falar assim, você tem um problema com a internet? Não, 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 eu não tenho problema. Quem tem internet, quem tem problema com a internet é o meu vizinho. Aquele sim que é um viciado. Ele não tem Aham. jeito, ele rouba a internet, meu Wi-Fi, ele é um pilantra. Esse é que tem problema com a internet, eu não tenho nenhum problema. Mas então você Aham. inverte a pergunta e fala assim, você acha que alguma vez, né, o seu Aham. uso de internet pode ter lhe causado um problema, um constrangimento? Uma pessoa lisa mesmo no tema, né, tipo assim, não tem problema, vai dizer, olha, com toda sinceridade, eu fiz uma revisão honesta
Eu vou te dizer que não, eu gosto muito de internet, eu uso bastante, mas não posso dizer que alguma vez eu fui fazer alguma coisa na internet quando eu deveria estar fazendo outra. Eu estou bem, não. Tô bem Aham, tô bem no retrato, né? Tô bonito no retrato. uhum, O cara que você perguntar, você já uma vez a internet te causou problema e que ele realmente estiver disposto a encarar seus demônios, vamos dizer assim, né? Ele aham, vai dizer, cara, eu já perdi uns 2 relacionamentos por causa disso. Eu atrasei a entrega de um projeto, perdi um financiamento importante. aham, Tem amigo meu se queixando que não se encontra mais comigo. Eu vou te falar que às vezes parece que eu não sei o que está me dando, mas eu fico parece que às vezes eu perco reunião de amigo, eu perco essas coisas que agora a gente com esse confinamento está sentindo falta, né? Chopp com aham, churrasco dos amigos, porque eu fiquei teclando no WhatsApp, na rede social, temos um aham, probleminha aí, né? entendi. Agora, doutor Mano, para aproveitar que o senhor está falando isso daí, eu fiz alguns levantamentos aqui, algumas informações, mas Uhum, basicamente eu queria perguntar assim: nós estamos praticamente aqui há 40 dias do que a gente está chamando de isolamento social dentro da sua uhum. casa, sem poder sair. Claro, profissionais de saúde como o senhor tem que trabalhar, tal, mas a gente em home office, algumas pessoas em home office, e a gente vê aqui todo mundo de algum jeito está no WhatsApp, está na rede social, tá? Como é que vocês que são técnicos e especialistas nessa área estão enxergando essa questão do isolamento social, e como é que nós, família, ou mesmo não família, mas nós, indivíduos que estamos em isolamento, podemos lidar com essa situação, doutor? Essa pergunta é ótima, é muito oportuna e eu realmente queria, realmente, se eu saísse dessa live hoje sem a oportunidade de falar sobre isso, eu ia ficar muito frustrado. Então, eu tenho um alerta primeiro para fazer a mim mesmo e aos meus colegas de profissão, Aham, médicos, psiquiatras, psicólogos, porque a gente tem essa tendência, né? A gente fez uma profissão de saúde, medicina, ou psicologia, outra coisa, a gente quer salvar o mundo, né? A gente monta no cavalo branco e diz: vem comigo, nós vamos combater o mal, a doença, a mentira, a aham, hipocrisia, né? Nós vamos espalhar o amor, a saúde, o que são ideais nobres, né? Mas a aham, questão é que a gente tem, por conta dessa ótica, às vezes, uma tendência a ficar elegendo adversários onde eles não existem, que nem Don Quixote avançando contra um moinho de vento, né? Então a gente aham, avançar contra a internet ou contra a rede social, dizendo aqui é o dragão, né? E eu sou São Jorge, com a minha espada vou decapitar esse dragão. A gente acaba indevidamente demonizando a rede social, demonizando a internet. Não que essas coisas não causem problema na vida de algumas pessoas, elas causam. uhum, Mas a solução não é dizer assim, eu quero um mundo sem internet, eu quero um mundo sem rede social. Isso uhum, eu já falava antes desse negócio da pandemia. Eu dei algumas palestras recentemente falando sobre a necessidade da revisão das redes sociais ou até da recriação das redes sociais para, vou chamar de redes sociais do bem. Redes que claro. promovam comportamentos pró-sociais, redes que promovam a solidariedade, a compaixão, o Uhum, acesso amplo e democrático a uma informação de qualidade, todas essas coisas. Eu acho isso muito relevante. Já estávamos no processo de discutir isso, aí chegou a pandemia, a necessidade de confinamento, e aí, uhum. graças a Deus, existe rede social, né, bicho? Porque senão, o que ia ser de nós, né? Ah, Falou que eu tenho que sair, tenho mesmo, mas eu tenho tentado limitar ao máximo as minhas saídas de casa. Realmente eu aham, saio para ir ao Hospital das Clínicas uma vez por semana e eventualmente mais uma vez durante a semana quando é inevitável, né? aham, O resto do tempo eu estou aqui ligado no WhatsApp, sobretudo no WhatsApp ou nas plataformas de web meetings, né?
E a Aham. gente não parou, a gente trabalha talvez até mais do que a gente trabalhava antes, porque eliminou o problema da comutação, né, de sair de um endereço para pegar o carro, para pegar outro, isso aqui já acabou uma reunião, já pode começar a outra, né? Uhum. Então, pô, é uma ferramenta muito útil. Acho que isso é a demonstração clara de que não adianta culpabilizar, condenar a ferramenta. Tem que entender qual é a mão que segura a ferramenta. Claro, Se a mão, claro. se a mão que segura a ferramenta faz dela um uso apropriado, essa ferramenta é maravilhosa. Se a mão que segura essa ferramenta se prejudica ou prejudica terceiros, né? Agora, é claro que a ferramenta pode ser repensada para que o uso Ah, indevido fique mais difícil. E aí sobressaia o bom uso, né? Nos tempos atuais, é muito difícil, é muito desafiador, e eu não quero dizer que, olha, eu sentei aqui nessa cadeira, estou falando nessa live, eu vou dar para vocês a receita. Ó, a receita é assim, ó, né? Nos tempos normais, a Associação Internacional de Pediatria pede aos pais que regulem o uso de tela, qualquer tela, tá? tá. TV, smartphone, notebook, dos adolescentes até 18 anos para um máximo, pasmem, pais, educadores, tutores, etc. Até 3 horas no máximo por dia. Nossa. Haja, né? Batalha inglória essa de convencer essa molecada a ficar só 3 horas por dia diante de uma tela. Aí minha negociação tem sido assim, né? Tem sido com os adolescentes que me cabe educar e os que me cabe cuidar também, né? Dizer Aham. assim, tá, você topa pelo menos limitar as 3 horas, assim, o uso lúdico a 3 horas? Porque o cara vai dizer, não, porque eu tenho que fazer lição de casa, não, porque eu tenho que fazer não sei o quê. E é É, verdade. claro. Então, assim, o uso lúdico, meu amigo, é 3 horas top, assim, top. Não dá, né? Porque vamos pensar também, 3 horas top ainda vai dar, uma semana, 21 horas de Aham. dedicação. E esse lúdico é bacana, instrui, mas ele Ah, compete com o lúdico da atividade física, onde a criança naturalmente vai desenvolver o cardiovascular, ah, onde essa criança e adolescente poderia desenvolver o seu raciocínio visoespacial, habilidades visomotoras, né? Então tem que ter aham. um equilíbrio entre o quanto você se desenvolve e se dedica dentro do espaço digital e o quanto você se dedica fora. Ah, Agora, nesse confinamento, ficou tudo mais confuso, né? tá. Então, vou dar algumas recomendações práticas, né? Vamos Você tem lá. um adolescente em casa, tá? Então você vai combinar com ele o seguinte, olha, é chato, eu sei que você não gosta, privacidade é tudo para você aqui, né? Porque ele se expõe para caramba na rede, mas para você a privacidade é muito importante. Quando se trata de você, a privacidade é indispensável. Eu Claro. quero saber o que você está fazendo na internet. Não, eu quero saber. Eu vou, assim, se o computador já não está no centro da sala de casa, onde você pode passar e olhar, né? Você vai de vez em quando Aham. dar umas incertas no quarto do cara, sim, do cara ou da cara, né? E aí, tudo bem? É aula mesmo isso que você está assistindo aí? Né? Aham. Vários desses programas antivírus, hoje em dia, expandiram seus pacotes, eles não são mais só antivírus, né? Eles têm um pacote chamado controle parental. Então você Aham. aciona o controle parental lá e você recebe um relatório que pode ser diário, não recomendo relatórios diários, você vai enlouquecer, mas um relatório Ah, semanal que diz assim, olha, nessa semana fulaninho acessou o site tal por tantas horas, o site tal. Então você tem o total de horas, você tem o tipo de conteúdo que o cara está entrando. Porque eu acho que isso é aham. importante. Se tiver muito adolescente me escutando aí, por favor, queridinhos, não me malhem demais na rede. Mas eu tenho que dizer isso, quer dizer, ainda estão precisando de supervisão. O cérebro, ele amadurece progressivamente, de trás para frente. A última parte que amadurece é essa daqui, ó. É o É. pré-frontal. É o tomador de decisão. Ele é o tomador de decisão no tempo. Por isso que adolescente Exato. perde a hora, sempre acha que dá mais um pouquinho. O pré-frontal não está plenamente amadurecido. Então, assim, putz, na hora de entrar e descobrir como é que faz para ligar o negócio, e faz essa bobagem que eu faço aqui, eles dão de 10 a 0, dão risada, me ridicularizam e eu falo, legal, faz parte do jogo. Mas na hora de tomar decisão e na hora de controlar os processos, particularmente o processo de aprendizagem e o processo de ensino, eles ainda precisam de monitoração.
Então, claro. nesse período que a gente está no confinamento e as crianças estão, por necessidade, mais tempo colados nas telas, nas redes, etc., agora que o controle parental é ainda mais importante. Perfeito. E aí eu venho o grande momento aqui. Nós, eu falei no começo, nós somos uma geração dos migrantes digitais. Nossos filhos são os nativos digitais. Perfeito. Então, por exemplo, entre eu e o meu pai, sempre teve um fosso de geração, mas nem de longe era um fosso tão fundo quanto é o de hoje. Porque meu pai cresceu na rua, se educou na rua, e eu também. Meus filhos cresceram na rede social, no espaço digital, quando eu não. Então, meu pai falava assim para mim: olha, hora de sair da rua é 6 da tarde. O espaço permitido para você explorar é esse: 3 quadras para lá, 3 quadras para cá. Dentro desse quadrilátero, eu só quero que você evite o pessoal daquela casa, porque aquele pessoal é um pouco diferente, meio estranho, Perfeito. tal, certo? Dentro do espaço digital, até que horas eles podem ficar? Até que terceiro, quarto site eles podem entrar? E esse cara que você diz que é seu amigo e que tem 12 anos de idade, ele realmente tem 12 anos de idade? Quem que é esse cara? Então, nós, enquanto tutores, responsáveis, educadores, nós temos esse desafio. E a nossa ignorância digital não poderá ser escusa para a gente não exercer este controle parental, esse controle de aprendizagem. Ou seja, sou ignorante, admito, estou indo estudar para entender melhor como essas coisas funcionam e poder ajudar meus filhos. Não quero tolher ninguém, não quero, mas eu preciso monitorizar, né? E Quem doutor foi pai Hermano, de criança que brincava na rua sabe do que eu estou falando. o senhor está falando uma coisa muito importante, porque assim, aí eu estou falando como alguém que tem quase 60 anos, né? É, a gente às vezes se cansa, né? Então nós estamos aqui no isolamento, às vezes você está cansado, então você às vezes não faz esse controle por comodismo, né? E aí o que eu queria falar para o senhor é o seguinte: é, a importância para a gente sair desse comodismo deve ser as consequências que isso pode acarretar nos nossos filhos nesse período. Eu gostaria que o senhor explorasse um pouco esse momento para esclarecer para a gente que às vezes somos cômodos na supervisão, em ficar em cima, o que isso pode trazer de consequência? Porque na área de dependência química, às vezes eu falo muito para os meus amigos, né? Quando você supervisiona o seu filho, principalmente com bebida, algumas coisas, você está protegendo o cérebro dele, né? Você está protegendo a saúde mental dele. Você está protegendo para que ele futuramente não tenha nenhum déficit e possa ter um aprendizado melhor. Porque isso tudo lá no futuro pode prejudicar. E aí ele fica com maior cuidado. E, então, quais são as consequências práticas que podem acontecer com os nossos filhos, doutor? Então, tudo que você falou para álcool e drogas se aplica na dependência tecnológica, né? A dependência tecnológica interfere com o desenvolvimento cerebral. A dependência tecnológica interfere com a capacidade de socialização. A dependência tecnológica pode trazer prejuízos para o presente e para o futuro, né? Uhum. Então, você quer que seu filho se torne um usuário de tecnologia, para que ele não fique fora dessa sociedade altamente tecnologizada que a gente tem hoje, mas você não quer que ele seja uma vítima da tecnologia, né? Aí, por exemplo, casos que assustam um pouco, né? São os casos quando chegam para uma consulta psiquiátrica, Tá. certo? Aí as histórias são assim: olha, ele era um cara super popular, ele perdeu quase todos os amigos. Uhum. Ele, por exemplo, ele era primeiro de turma, mas ele começou a jogar esse negócio aqui, ele não para de jogar. Ele prestou vestibular, não passou em lugar nenhum, a gente está pagando uma faculdade aí de baixa categoria para ele poder estudar alguma coisa, Uhum. certo?
Ele está se formando agora nessa faculdade de má qualidade, a gente tem receio de como é que ele vai se, se virar no mercado de trabalho. Mas o mais triste é ele está arrasado, não só por causa disso, ele está arrasado porque ele tinha uma namorada de longa data aí que adora ele, mas diz que não aguenta mais, né? Tem que aguardar o fim do campeonato, não sei o que, de jogo, para poder ter um minuto da atenção dele. Então ela está indo para outra. Finalmente, eu estou vendo ele enterrar a vida dele, né? E eu perdi a paciência. Eu, enquanto pai, eu como mãe, eu perdi minha paciência completamente. Eu perdi as estribeiras, comecei a gritar com ele. E outro dia, eu tentei puxar o fio da internet. Eu tava desesperado. Vi o cara ficar jogando 16 horas. Eu vi o cara segurando para ir no banheiro. E você fala, isso não é normal. Aí eu tentei Ah, intervir. Maldita hora que eu tentei intervir. O cara perdeu completamente a noção, jogou o controle contra a parede, partiu para cima de mim. O pai tentou separar a briga. Na confusão, ele deu uma joelhada, quebrou duas costelas do pai. E aí tá aí o quadro, te aguardando na sala de espera. ah, A mãe em prantos, o garoto avexado e o pai com duas costelas quebradas, né? Mas esse é só o prejuízo mais óbvio. Isso também, essas coisas não acontecem da noite para o dia, né? uhum, Aqui é uma fala que eu quero que seja sobretudo de compreensão, de compaixão e de acolhimento. Então, uma família dessa chega e é muito fácil você apontar o dedo para eles e falar, vocês fizeram tudo errado. claro. Não é, né? Quer dizer, existe uma pressão social grande para você ter o carro do ano, para você morar na cobertura, para você pagar a melhor escola possível para o seu filho, e ele tem que andar com um celular bacana. Bom, essas coisas custam caro. Consequentemente, eu trabalho não 8 horas por dia, eu trabalho 12, 14 horas por dia. Aliás, a minha esposa também trabalha. Então, a gente está ausente a maior parte do tempo de casa. E, Uhum, bom, nesse sentido, eu até acho confortável e legal que ele esteja na internet, ou na rede social, ou que ele esteja no jogo, porque eu sei que ele não está na rua, né? Ele não está correndo perigo, certo? Só que aí, sem que você percebesse, né, a educação desse jovem está sendo transferida para a rede social, está sendo aham, transferida para as correntes de WhatsApp, está sendo transferida para o jogo eletrônico, para todo um conteúdo que chega a esse jovem sem muito filtro. E um dia desse ele te expressa uma opinião lá na mesa do jantar, família toda reunida, que você fala, mas da onde vem essa opinião? E de forma alguma, eu estou aqui dizendo que jovens não podem ter opinião própria. Pelo contrário, o objetivo todo de uma educação é que ele possa olhar para o mundo com uma visão crítica e formar a sua opinião. Mas é que, aham, eventualmente, essas opiniões vêm imbuídas de uns valores que são completamente alheios à história da sua família. Isso eu acho isso muito estranho, né? aham, Eu acho isso muito estranho. Aí vai pesquisar para saber de onde vem. Isso vem da rede, isso vem da cooptação e afiliação a grupos que estão lá fora querendo, né, conseguir adeptos. Se deu uhum, sorte de ele ter sido cooptado por um grupo que tem valores parecidos com o da sua família, ótimo. O choque vai ser menor. Mas imagina se, né, o cara começa com um discurso que é completamente avesso aos valores que você pratica e tal, e agora você vai ter que lidar com isso, né? Quer dizer, seu filho foi educado por você, é. mas foi educado também por outras pessoas que você nem sabe quem são. E eu acho isso uma coisa preocupante, né? Para dizer o mínimo. Ô, mano, para finalizar aqui, porque quando dá 1 hora na nossa live aqui, o Instagram, a gente tem que começar. Eu queria que o senhor concluísse falando assim, como é que o senhor imagina que vai ser a nossa volta depois de todo esse isolamento aí? Aqui, por exemplo, eu estou em Campinas, hoje o nosso prefeito aqui fez
um escalonamento aí que, na realidade, totalmente a gente vai voltar lá para o dia 14 de junho. Ou seja, praticamente ficamos 90 dias aí confinados, alguns parcialmente, mas como é que vai ser esse novo mundo com relação a essa tecnologia? Eu tenho mais dúvidas do que certezas aí, né? Eu imagino. Mas eu acho que a gente pode tomar dois caminhos. Né? Nós podemos tomar um caminho que eu espero que não aconteça, que é assim, passou a pandemia, a gente chegou na tal da imunidade de rebanho, o perigo Uhum. foi embora. E a gente volta a fazer tudo o que a gente fazia normalmente, sem ter aprendido nenhuma lição dessa experiência, né? Uhum. De volta, volta para a vida normal, ponto final. Vai ser muito triste isso acontecer, porque essa experiência do confinamento, pessoas que perderam gente querida, eu não tive esse problema, né? Mas gente muito próxima de mim perdeu amigos e etc, né? Uhum. Então, quer dizer, seria um desperdício horroroso, né? De tempo, de reflexão, de emoção, se a gente saísse dessa experiência dura absolutamente igual ao que a gente entrou. E eu acho que a gente corre esse risco porque a gente esquece fácil, né? Se Uhum. tiver uma nova pandemia dentro de 1 ou 2 anos, não teremos tido tempo para esquecer. Mas se tiver uma pandemia daqui a 10 anos, possivelmente a gente corre o risco de ter esquecido o que a gente Uhum. aprendeu com isso daqui. Por outro lado, a gente pode ser que a gente tenha aprendido coisas, né? Que a gente tenha Uhum. aprendido a ter uma relação mais equilibrada com trabalho e vida doméstica. Pode Uhum. ser que a gente tenha aprendido, por exemplo, eu perdi certamente um bocado da minha timidez do uso desses recursos eletrônicos, Uhum. né? Eu não sei se eu vou conseguir isso, mas quem sabe eu saindo dessa situação, talvez eu pegue a minha vida profissional e transforme ela em 25% em profissional digital, de Uhum. forma que eu reduzo em 25% o meu deslocamento. Então, eu contribuo para diminuir o trânsito aqui em São Paulo, Uhum. contribuo para diminuir a poluição, eu contribuo para preservar o ambiente, né? Uhum. Eu contribuo para tornar a vida das pessoas mais fácil, ao invés de obrigá-las a tomar 3 ônibus para vir me encontrar. Se elas quiserem, elas podem entrar num ambiente desse. Claro que isso não deve vir em substituição ao contato face a face, sobretudo quando ele é necessário e indispensável. Uhum. Mas há situações em que isso vem complementar algumas situações, né? E a gente Uhum. pode se apoiar mais na ferramenta digital para poder criar um mundo mais equilibrado, com mais tempo para reflexão, Uhum. para o convívio doméstico e para ter um pouquinho menos de estresse, né? Tanto estresse pessoal quanto estresse social e ambiental. Se isso tudo acontecer, eu arrisco dizer que o sacrifício valeu a pena. Não sei se o sacrifício de vidas valeu a pena, porque não dá para dizer o preço de uma vida, das muitas vidas que se perderam, é inestimável. Mas se a gente aprendeu alguma coisa e puder melhorar o nosso modelo de vida enquanto sociedade, eu diria Uhum. que todo esse sofrimento não foi em vão. É isso que eu posso dizer. Doutor Hermano, queria agradecer muitíssimo a sua presença. Acredito que foi até melhor a gente fazer essa live somente para o senhor, que é um tema muito interessante. Queria aproveitar para convidá-lo esse ano. O nosso congresso vai ser, se tudo der certo, em novembro, em Brasília. E esse tema de dependência digital é algo que a gente quer continuar cada vez mais colocando em voga, levando informação, porque a gente acredita, o nosso trabalho na mobilização Freemind no capítulo nacional é informação. A gente acha que a informação é uma ferramenta poderosa. Então, de coração, toda a nossa equipe quer agradecê-lo e convidá-lo. Quinta-feira nós vamos ter uma nova live com o Dr. Lotufo, que é médico pediatra, né?
E ele vai falar um pouco sobre, às vezes a gente bebe dentro de casa, nesse isolamento, que isso pode refletir também para os nossos filhos. Tá bom? Meu Tá irmão, ótimo. fica com Deus e muito obrigado. Grande abraço. Muito obrigado, equipe do FreeMind, obrigado, Paulo, obrigado a todos vocês que estavam assistindo aí. Um grande abraço, um beijo para todos. Bye, bye. Até.